Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Estou alegre por estar com vocês mais uma vez. Convida aí quem estiver perto de você para participar desse momento que é muito bom. Queria agora que vocês já preparassem a Bíblia, porque a gente vai aprender mais uma lição missionária com a tia Sara, viu? Vai ser muito legal. Aproveita, fica em pé para a gente louvar o Senhor e agradecer por tantas bênçãos que Ele fez por nós. A tia vai orar. Eu queria que você fechasse o seu olho para que a gente pensasse em Deus. Santo Deus, obrigada, Pai, por essa semana, pelos meus pais, pela minha família e pelas aulas que eu estou tendo. Esteja comigo, Pai, e me ajude. E também pela lição que eu vou aprender. Em nome de Jesus, amém. Tem um cântico que fala do amor de Jesus que tem por nós, por tudo que Ele fez. E é muito lindo. Vamos cantar? É assim, ó. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo a cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo a cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Ai, que lindo saber que Jesus nos ama. Mesmo que às vezes a gente falha, fala cada coisa, né? Mas Ele nos ama porque nós somos criados por Ele. Olha que bênção grandiosa essa. Então, vamos aproveitar e abrir agora a nossa Bíblia, sabe? A Palavra de Deus, aonde tem as promessas que Ele nos diz, as histórias que a gente aprende a cada domingo. Então, é muito importante que nós sempre oramos, a gente agradeça, louve ao Senhor e também, através da Bíblia, Ele vai falar conosco. Então, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Salmos está bem aí no Velho Testamento. Se você abrir essa Bíblia assim no meio, vai estar em Salmos, pode ter certeza, porque ele é muito grande. Salmos 32, capítulo 8. Capítulo 32, versículo 8. Nos diz assim: E eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas eu lhe darei conselho. Nossa, isso daí nos ensina que nós deveremos, que Deus vai nos ajudar. Instruir é ensinar. Ele nos ensina para que tudo que nós devemos seguir, os caminhos que a gente deve fazer. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente não desobedece. Às vezes a gente não quer fazer a lição, não é? Ou às vezes você conta uma mentira. Isso daí são coisas nossa mesmo, porque nós somos pecadores. Mas Jesus nos ensina para a gente abandonar isso, deixar as coisas velhas, para a gente começar a caminhar de acordo com o que Ele nos ensinou. Como diz o versículo, Ele vai ensinar o caminho que nós devemos seguir. Um caminho de obedecer aos nossos pais, porque honrar os nossos pais é um grande mandamento. A gente ensinar as outras crianças que estão às nossas voltas sobre as verdades que nós aprendemos. Então, através da Palavra de Deus, ela nos diz isso, que tudo que nós devemos fazer para seguir o caminho que Deus, Ele tem o melhor para nós. E basta que nós possamos sempre aprender com Ele a trilhar nesse caminho, tá bom? Esse é o versículo de hoje que a gente aprendeu. E eu queria trazer uma situação para vocês, hein? Eu queria lembrar que os cultos do culto infantil, ele já voltou presencial. Então, se você já pode vir para a igreja com o seu pai, domingo às 7 horas a gente já está tendo o culto aqui na igreja. E nós estamos aproveitando que já voltou, estamos recolhendo as ofertas, porque na semana que vem a tia já vai depositar na conta do missionário Zenildo e da sua família. A gente já tem aí quase R$250, então a gente quer mandar mais, sabe por quê? Eles compraram um terreno
e eles querem construir até o final do ano. Sabe, se eles construírem a casa até dezembro, eles conseguem sair do aluguel e morar na casa deles. E você pode estar ajudando nisso. Então, se você pode já vir para a igreja, traga a sua oferta para nós encaminharmos até na semana que vem para ele. Mas se você não puder vir, não tem problema. Lembra que você tem um cofrinho ou aquela casinha? Coloque a sua oferta e quando você puder vir, você traz para nós. Combinado? Esteja orando pela vida dos missionários que a gente ama tanto e sempre quer estar ajudando para que eles possam conseguir construir a casinha deles e mudarem até o final do ano. E se você puder contribuir, vai ser uma grande bênção, tá bom? Eu vou aproveitar, enquanto a tia vai cantar um corinho, você conhece que a gente canta várias e várias vezes. Aproveita, pega o cofrinho e deposita a sua oferta, tá bom? Vamos lá? Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Vamos orar, agradecer pela oferta e pedir pela nossa lição. Santo Deus, obrigada, Pai, por cada criança que pôde ofertar. Te entregamos agora a vida dos nossos missionários, a família do irmão Zenildo. Esteja com eles, Senhor. Ajude que eles possam conseguir construir a sua casa, se for assim a tua vontade. Entregamos, Senhor, cada criança que está assistindo, esteja direcionando a nossa lição. Em nome de Jesus, amém. Foi um prazer revê-los, assim, meio diferente, né? Mas em breve nós estaremos juntos. E agora eu vou passar para a tia Sara, que vai trazer mais uma lição especial para nós. Tchau, tchau, até semana que vem! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa terceira lição da missionária Corrie ten Boom. Ai, como eu fico feliz de poder contar essa história para vocês. Essa história, assim, ela marcou minha vida, sabe? Eu amo as histórias da Corrie ten Boom. Mas vamos deixar de estar enrolando, tia Sara, e vamos começar a nossa história. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram assim: ai, seria tão bom não precisar mais ir para a escola. Vocês devem ter imaginado, né? Às vezes eu penso que vocês devem até ter sonhado, né, com essa possibilidade de não precisar mais ir para a escola. Ai, quanta coisa que eu ia poder fazer, vocês devem ter pensado. Ah, eu ia poder brincar bastante, eu ia poder jogar videogame o dia todo, assistir meus filmes preferidos. Pois é, né? Aí o que acontece? O que aconteceu? Veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a quarentena, e vocês tiveram que ficar em casa. Não podiam ir para a escola. E aí, se vocês puderem fazer tudo o que vocês queriam, que delícia! Ai, brincaram de tudo que é jogo de videogame, jogaram, assistiram seus filmes e tudo mais, e o tempo foi passando, e aquilo que era novidade começou a ficar sem graça e chato. 5 meses de quarentena dentro de casa, né? Vocês já fizeram tudo que vocês poderiam fazer, fica procurando, inventando mais o que fazer. Começou a ficar chato, sem graça, e aí vocês começaram até a sentir saudade da escola. Começaram a sentir saudade da escola, saudade dos coleguinhas, saudade até dos professores. Olha só que coisa! Sentindo saudade até dos professores. Sem contar, crianças, que vocês perderam de aprender muitas coisas, né? Algumas perderam de aprender a ler, a escrever, matemática, fazer contas e tantas outras coisas, né? Por quê? Porque a escola é importante. Queira você não queira, goste ou não goste, a escola é importante.
Lá se aprende muitas coisas que você pode estar usando hoje e no futuro. É muito importante a escola. Existe uma escola onde todos os crentes estão. É a escola de Deus. Todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus em seu coração como seu único e suficiente Salvador, eles estão matriculados nessa escola. Nessa escola, Deus é o professor. Só que ele não é um professor comum, né? Ele não está em frente a uma sala de aula, esse tipo de coisa. Não, é diferente. Nessa escola, Deus nos ensina através da sua palavra, né? Que é a Bíblia. Ele ensina através da sua palavra. Ele ensina através da vida de outros crentes, outras pessoas que já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. E ele também ensina através da nossa própria vida, ou seja, daquilo que acontece nas nossas vidas, no dia a dia, sejam coisas boas ou coisas ruins. A gente vai aprendendo. Então, todos que receberam o Senhor Jesus estão nessa escola. Pois bem, Corey tinha estado muito doente. E ela aprendeu, quando ela esteve doente, ela aprendeu na escola de Deus algo muito importante. Ela ficou muito doente e teve que ser socorrida. Ela foi levada ao médico. Quando ela chegou no médico, o médico falou para ela: olha, Corey, provavelmente você está com tuberculose. Você está com tuberculose e você vai ter que ter repouso. Tem que ter repouso absoluto. Não pode estar saindo da cama. Vai ter que ir para casa e fazer repouso. A tuberculose, crianças, é uma doença que ataca os pulmões. Muito comum naquele tempo, né? Muitos anos atrás era comum a tuberculose. E além dela ser uma doença comum, ela também era uma doença muito perigosa. Muito perigosa. E outra coisa, não tinha remédio naquela época para a tuberculose. As pessoas tinham que ter repouso, não podiam fazer esforço, né? Para não comprometer ainda mais os pulmões. Então elas tinham que ter repouso. Então a Corey ficou muito assustada, saber que ela estava com tuberculose, né? Porque o que acontecia? Muitas pessoas morriam por conta da tuberculose, porque não tinha medicamento, né? Então muitas pessoas das pessoas morreram. E aí a Corey foi para casa chateada, assustada, mas obedeceu as orientações do médico, fez repouso, foi para casa, ficou de repouso, né? Passava o dia todo deitada lá na cama e tal. E as pessoas iam lá, os amigos da Corey iam visitar ela, as pessoas da igreja, das irmãs da igreja iam visitar. Mas a Corey, com o passar do tempo, ela não foi melhorando, né, como ela esperava. Ela não foi melhorando e as pessoas começaram a diminuir as visitas. Cada vez mais ia menos pessoa a visitar a Corey. E aí a Corey começou a se sentir sozinha, triste, chateada. Ela ficava pensando: Deus, como que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Que eu ficasse assim tão doente, sozinha. A Corey começou a se sentir magoada com Deus. Sabem, crianças, Deus, Ele ensinou a Corey que ela devia aceitar o fato de estar doente. Ela não era a única pessoa que tinha tido tuberculose, ela não era a primeira e nem ia ser a última pessoa, né? Então Deus ensinou a Corey naquele momento que ela deveria aceitar e não ficar procurando saber por quê. Ela deveria aceitar e confiar em Deus. Naquele momento, Corey entendeu, ela aprendeu na escola de Deus que ela deveria aceitar sem perguntar os porquês, pelo simples fato da certeza que ela tinha de que Deus estava cuidando dela, né? Ela aprendeu isso. E sabe, alguns dias depois, a Corey começou a sentir uma dor forte no estômago. E aí pegaram a Corey e levaram ela para o ponto-socorro. Chegando lá, o médico descobriu que ela não estava com tuberculose, coisa nenhuma. Ela não estava com tuberculose. O que ela tinha era uma crise de apendicite, que era muito mais fácil de se tratar. E aí a Corey fez uma cirurgia, resolveu o problema do apendicite dela
e logo ficou boa de novo e voltou para sua casa. Olha que bênção, tá vendo? A Corey aprendeu ali a confiar em Deus, aceitar, não ficar procurando porquê, e logo tudo estava resolvido, estava tudo bem de novo. Que bênção, não é, criança? Como é bom a gente poder saber que Deus está sempre cuidando de nós. Nós temos que aprender isso, sabia? Pois bem, Betsy, a irmã mais velha da Corey, ela ensinava, dava aula na escola bíblica dominical, né? Acho que muitos de vocês, a maioria deve participar. É importante participar da escola bíblica dominical. Pois bem, a Betsy, ela ensinava para as crianças histórias bíblicas na escola dominical. Aí, certo dia, ela teve uma ideia e convidou a Corey para contar uma história para as crianças na escola bíblica dominical. E aí, a Corey aceitou. A Corey ficou empolgada, ficou animada, perguntou para a Betsy que história que era que ela ia contar. E a Betsy falou: olha, Corey, você vai contar no próximo domingo a história da multiplicação dos pães e dos peixes. A Corey falou: ah, essa história eu conheço de letra, eu sei dessa história direitinho. Ah, pode deixar, eu vou contar essa história para as crianças direitinho. E ficou tudo combinado, né? Quando chegou no domingo para a Corey contar a história para as crianças, ela toda animada, né, toda empolgada, foi lá e contou. Só que aconteceu, a Corey contou a história para as crianças muito rápido. E aí as crianças não entenderam nada. A Corey percebeu que as crianças não tinham entendido, a Betsy também percebeu. E aí a Betsy falou: calma, Corey, pode deixar. Eu vou contar de novo a história para as crianças. Nossa, crianças do céu, como a Corey ficou chateada. Ela achava que, sabe, ela estava preparada, estava pronta para contar a história para as crianças. Afinal, ela sabia, ela conhecia a história. Mas não foi nada disso. Ela saiu dali chateada, mas a Betsy falou para ela: olha, Corey, não fica assim. Você vai treinando e aí você vai aprendendo, e com o passar do tempo você vai saber contar a história para as crianças. Mas ela saiu de lá muito chateada. Mas a Corey, ela lembrou de uma amiga dela que trabalhava numa escola cristã. Ela lembrou dessa amiga, que essa amiga dava aula nessa escola cristã. E aí ela foi, conversou com essa amiga, né? Pediu essa amiga para ela ajudar essa amiga dela no momento em que ela estivesse dando aula ali naquela classe e tal. E a amiga amou a ideia, gostou tanto, e aí ficou tudo certo. E a Corey ia lá várias vezes na semana nessa escola, junto com a amiga dela, para ensinar as crianças. E na verdade ela foi para aprender, né? E aí essa amiga dela foi ajudando ela, dando dica, dizendo como ela tinha que fazer. E a Corey foi aprendendo. Gente, a Corey aprendeu tão bem a contar as histórias, que as crianças amavam quando ela contava as histórias. Todas as crianças ali amavam quando ela contava as histórias. Depois de algum tempo, a Corey conseguiu uma licença, né, uma permissão para contar histórias bíblicas em várias escolas. Puxa vida, como ela ficou feliz! Agora ela sabia, ela havia se preparado, havia aprendido a contar as lições bíblicas agora para as crianças. Mas não foi só isso não. A Corey também começou a contar as histórias da Bíblia para adultos também. Pessoas adultas que eram especiais. Aquelas pessoas, crianças especiais, aqueles adultos, eles não conseguiam aprender a ler, não conseguiam aprender a escrever, não conseguiam aprender a fazer contas, mas sabe, eles conseguiram aprender sobre o amor que Jesus tinha por cada um deles. Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo de Deus, né? Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda a entender
aquilo que Deus quer ensinar, quer dizer através da sua palavra, através da Bíblia. E aquelas pessoas, mesmo sendo especiais, aqueles adultos, mesmo sendo especiais, eles conseguiam entender sobre o amor do Senhor Jesus. E muitos deles receberam o Senhor Jesus em seu coração. Sabe, tem coisas na Bíblia que é difícil mesmo para a gente entender, até para a gente que é adulto, né, que não é especial, é difícil, mas quando nós temos o Senhor Jesus em nosso coração, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender. E que bom que aquelas pessoas entenderam. É importante, às vezes a gente fica pensando, ai não, mas uma pessoa que é especial, ela não vai entender. Ela entende sim, ela entende, porque o Senhor Jesus, Ele dá condições a ela, através do Espírito Santo, delas entenderem que elas precisam receber o Senhor Jesus em seu coração. Então talvez você tenha aí um coleguinha seu que é especial. Não deixe de falar de Jesus para ele, porque você acha que ele não vai entender, ou que ela não vai entender. Fale de Jesus, ore, peça que o Espírito Santo faça com que aquela criança entenda do amor do Senhor Jesus, e que ela precisa da salvação do Senhor Jesus. Pois é, crianças, a Cori, você sabe, né? A Cori, ela não gostava de ficar parada, ela gostava de fazer muitas coisas. Certa vez a Cori chegou para o pai dela e falou para o pai dela assim: ah, papai, você sabe, eu vou querer ser uma relojoeira, uma pessoa que conserta relógios, né? O pai dela falou: nossa, Cori, que bom. O pai dela ficou feliz. Que bom, filha, que bom que você quer ser uma relojoeira. Eu espero que você seja uma relojoeira melhor do que eu. A Cori ficou feliz ao ver o pai falar, ouviu o pai falar aquelas palavras, mas ela pensou: imagina, ser melhor que meu pai. Era tarefa difícil. Por quê? Porque o senhor Timbu, ele era o melhor, quer dizer, melhor não, né? Tinha outros também. Um dos melhores relojoeiros ali da Holanda, crianças. Então a Cori pensava: não, era assim tão boa quanto meu pai, melhor do que meu pai, eu não vou ser, né? Mas ela se empenhou, ela trabalhou, ela pesquisava, sabe? Ela estava sempre ali olhando o pai dela, e ela ia lá e ajudava o pai dela a consertar os relógios, e ela foi aprendendo até que um dia ela recebeu um diploma de relojoeira. Ela foi a primeira mulher na Holanda a receber um diploma como relojoeira. Isso mesmo, você vê como a Cori era determinada, ela se dedicava. E sabe, consertar relógios requer paciência, né? Porque relógios, você precisa, ele tem muitos detalhes, muitas peças pequenas, né? Então imagina você abrir um relógio assim, né? Pequeno como esse, ou um desse ainda menorzinho ainda, as peças pequenininhas, cheias de detalhes, e aí você tem que ter paciência, cuidado, né? Então consertar relógios ajudou a Cori a entender que trabalhar para o Senhor também requer muita paciência, muita paciência. E sabe, às vezes quando a Cori estava ali quebrando a cabeça, tentando consertar um relógio, ali com dificuldade, porque estava difícil, ela orava a Deus e pedia: Senhor, me ajuda, põe a tua mão sobre a minha e me ajuda a conseguir consertar esse relógio. E sabe o que? Dava certo, e ela conseguia consertar aquele relógio que ela estava com dificuldade. Você também está enfrentando alguma dificuldade lá na escola? Em alguma matéria? Está com dificuldade com a prova que vai ter porque você não aprendeu direito? Ou com dificuldade porque você está aprendendo a tocar algum instrumento aqui na igreja e está tendo dificuldade de ler aquela partitura, aquelas notas? Ore a Deus. Ore e peça ajuda a Deus. Deus vai te ajudar a você conseguir aprender, a você conseguir superar essa dificuldade.
Corre, por várias vezes, ela pediu ajuda a Deus para conseguir atravessar as dificuldades, superar as dificuldades. Pois é, crianças, a Corey começou a trabalhar com relojoeira. E o tempo foi passando. As 3 tias que a Corey tinha morando com ela foram envelhecendo, foram ficando doentinhas e faleceram, né? A mãe da Corey também, a senhora Timbum, ficou muito doente durante um bom tempo e logo ela foi morar nos céus junto com o Senhor Jesus. A casa dos Corey Timbum já não era tão cheia. A Nolly e o William, os irmãos mais velhos da Corey, eles casaram, tiveram filhos e foram morar em outra casa. E aí aquela casa que antes era tão cheia, agora começou a ficar vazia. Ficou vazia. Só tinha a Corey, a Betsy e o pai dela. Mais ninguém. Dava até eco na casa de tão vazia que ficou. Mas uma noite, o irmão William, irmão da Corey, apareceu lá. Ele apareceu lá para pedir ajuda. A ajuda da sua família, da Corey, da Betsy, do pai, para os missionários. Havia um casal de missionários que precisava fazer uma viagem muito longa para um lugar muito distante, onde não havia escola para seus filhos. E eles não tinham com quem deixar as crianças. Então William foi lá e pediu para ele cuidar dessas crianças, né? Eram 2 meninas e mais um menininho. E eles começaram a cuidar daquelas crianças ali. Logo depois apareceram outras crianças também, filhos de missionários. E a família Timbum recebeu aquelas crianças. E dali a pouco a casa estava cheia novamente. Ai, o senhor Timbum amava aquela casa cheia, com as crianças brincando e correndo para lá e para cá. Mas sabe, nem sempre era fácil manter aquelas crianças em ordem, a casa em ordem, aquelas crianças calmas. Certa vez, a Corey estava lá na casa com umas visitas e uma das crianças, a Mary, ela falou assim: Lorena, eu te odeio, Lorena, eu te odeio. A Corey ouviu aquilo e ficou assustada. Ela falou para Mary, sobe e vai para o quarto. A Mary baixou a cabeça, subiu e foi para o quarto. Ela foi para o quarto. Mais tarde, um pouquinho, a Corey foi lá conversar com a Mary. Ela falou: Mary, eu não entendo. Você não já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? E como assim? Você não sabe que é errado odiar as pessoas, que o sentimento de ódio é um sentimento ruim, é errado, não agrada a Deus? Aí a Mary falou: ai, mas eu odeio a Lauren. Ela falou: Mary, isso não pode acontecer. Como que você vai ter o Senhor Jesus e o amor dele dentro do seu coração e vai sentir ódio por outras pessoas? Olha, odiar alguém é tão grave quanto matar. Isso está errado. Então, a Corey convidou a Mary para fazer uma oração. Elas oraram juntas e a Mary orou dizendo que estava arrependida por sentir ódio da Lauren. E ela também orou pedindo ajuda a Deus para que esse sentimento de ódio saísse do seu coração e que Deus a ajudasse a amar a Lauren. E sabem, crianças, depois disso, Mary e Lauren se tornaram as melhores amigas. Mais tarde, depois de alguns anos, a Mary, ela foi levada para um campo de concentração. Um campo de concentração é como um presídio. A Mary foi levada para lá. Esse campo de concentração era de uns japoneses, esse presídio. E os soldados de lá, crianças, eles eram muito cruéis, eles eram maus, muito maus. Puxa vida, e como era difícil amar aquelas pessoas. Mas a Mary havia aprendido na escola de Deus, na casa dos Timbum, que o Senhor Jesus, ele se agrada de quem ama
as pessoas, que aqueles que têm o Senhor Jesus no seu coração devem amar até mesmo aqueles que são seus inimigos. Mary, ela aprendeu isso na escola de Deus, na casa dos Timbuns, da família Timbum. Se você pertence ao Senhor Jesus, tem Ele no seu coração, você não deve sentir ódio de alguém por motivo algum. Mas se você tem esse sentimento no seu coração, faça como a Mary. Peça ao Senhor Jesus que tire esse sentimento de dentro do seu coração. E peça a Ele que te ajude a amar essa pessoa assim como Ele ama você. Alguns anos depois, a Corey criou um clube para as meninas. Ela achava que as meninas estavam muito assim, sabe, de bobeira, sem ter nada para fazer. E aí ela decidiu criar um clube. Nesse clube, as meninas aprendiam a fazer artesanato, né, a tocar um instrumento, e também tinha ali um grupo de ginástica. A Corey, ela participava do grupo de ginástica, mas eu vou te falar uma coisa. Na verdade, a Corey nem sabia fazer ginástica. Ela nem gostava muito de fazer ginástica, mas ela queria estar ali, porque ela queria ter a oportunidade de estar junto com aquelas meninas para falar do Senhor Jesus para aquelas meninas. Quando a Corey era criança, ela aprendeu a amar e orar pelas pessoas pobres, a amar as pessoas que ainda não conheciam Jesus, a falar sobre Jesus para todas as pessoas. Isso estava dentro do coração de Corey, e ela queria fazer isso sempre, em todo momento. Ela queria aproveitar sempre as oportunidades que surgiam. Então, por isso ela participava do grupo de ginástica, para poder falar para as meninas sobre o Senhor Jesus, sobre o amor do Senhor Jesus. E naquele grupo das meninas, que faziam ginástica, havia uma menina, o nome dela era Anne. Crianças, ela era, sabe aquelas meninas apimentadas? Mexia com uma, mexia com outra, puxava cabelo, arrumava briga e dava trabalho até mesmo para os professores. Ixi, nossa, arrumava confusão. E aí, certa vez, a Corey estava em um acampamento da igreja, com as meninas, e ela viu essa menina, a Anne. Ela estava sentada próxima a uma fogueira e estava assim com uma carinha muito triste mesmo, uma carinha chateada, sabe? E a Corey se aproximou dela e falou: Anne, se você tiver algum problema, conte para o Senhor Jesus, Ele vai poder te ajudar. O Senhor Jesus, Ele conhece o teu passado, teu presente e o seu futuro. Ele vai poder te ajudar. E a Corey, então, ela orou ali junto com a Anne. A Anne se sentiu mais aliviada. Alguns anos depois daquele acampamento, em 1939, deu início à Segunda Guerra Mundial. E a Holanda, ela foi atacada, durante essa guerra. E o que aconteceu? Aconteceu que clubes como o que a Corey criou não poderiam mais funcionar. Eles seriam todos fechados. Que tristeza aquilo tudo. As meninas ficaram muito tristes. A Corey também. E em uma das últimas vezes que elas se viram, elas se abraçaram, sabe? E as meninas começaram a chorar. Elas estavam muito tristes, não iam mais poder se ver, se reunir. Mas a Corey falou para elas: meninas, não chorem. Olha, nós temos que agradecer a Deus, pois aqui nós podemos ouvir sobre o Senhor Jesus, aprender sobre o seu amor, podemos falar dele para outras pessoas. Não chorem, mas orem. E lembre-se sempre, o Senhor Jesus, Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Sabe, eram tempos difíceis, muito difíceis, mas foi nesses tempos que a Corey e aquelas meninas aprenderam na escola de Deus a confiar em Deus em todos os momentos.
Você tem passado por momentos difíceis aí na sua casa? Talvez você esteja passando por momentos difíceis aí na sua casa. Talvez seu pai, sua mãe, sem trabalhar. Talvez esteja faltando alimento. E isso seja muito difícil para você. Talvez você esteja passando por um momento difícil quando você vê alguém da sua família muito doente. Ou quando você tem um pai que bebe, né? Ou um pai que é violento. E é tão difícil passar por esses momentos, não? Mas saiba que o Senhor Jesus, Ele está com você. Ele conhece você, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Você pode aprender muito, sabe, na escola de Deus. A primeira coisa que você pode aprender é que você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Você precisa ter o Senhor Jesus no seu coração. Você precisa aprender na escola de Deus a reconhecer que você tem feito coisas erradas, que não agradam a Deus e que te deixam longe de Deus, afastado de Deus. E que só através do Senhor Jesus, recebendo Ele em seu coração como seu Salvador, é que você pode voltar a estar juntinho de Deus novamente e ter o perdão dos seus pecados. É na escola de Deus que você aprende que Deus, Ele nunca te abandona. Uma vez que Ele entre no seu coração e na sua vida, o Senhor Jesus jamais vai te abandonar. Ele vai estar sempre com você em todos os momentos. Não só nos momentos bons de alegria, mas nos momentos mais difíceis da sua vida, mais tristes da sua vida. Você pode aprender isso a cada dia. Para isso, você precisa receber hoje o Senhor Jesus em seu coração. E você pode fazer isso nesse momento. Aí onde você está, feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você pode fazer essa oração junto comigo. Feche os seus olhos e repita a oração que eu vou fazer agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus, hoje eu reconheço que preciso receber o Senhor Jesus no meu coração como meu Salvador, porque eu reconheço que tenho feito coisas que não te agradam. Às vezes eu sinto ódio de alguém e eu sei que isso não é bom, isso não te agrada. Que já tem o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, já tem Ele no seu coração. Hoje nós aprendemos e entendemos que as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, elas são como lições para a gente aprender a depender mais de Deus, a buscar mais a Deus, a orar. E outra coisa, não esqueça, assim como a Coro, aproveite cada momento para falar do Senhor Jesus para todos aqueles que estão perto de vocês. Bom, crianças, por hoje nós terminamos, mas nós ainda temos mais para falar sobre a Coro. Deus abençoe a cada um de vocês. Até breve, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau!